Eric Clapton nasceu. Eric Patrick Clapton, em 30 de março de 1945, em Ripley, Surrey, Inglaterra. Criado em circunstâncias familiares incomuns, Clapton cresceu acreditando que seus avós eram seus pais e que sua mãe era sua irmã. Essa descoberta o afetou profundamente e influenciaria posteriormente sua expressão emocional através da música. Desde jovem, demonstrou afinidade pela guitarra, mergulhando nos discos de blues de artistas como Robert Johnson, Muddy Waters e B.B. King. Essas influências formativas moldariam não apenas seu estilo musical, mas também sua identidade como artista, que uniu as tradições do blues americano à inovação do rock britânico. Clapton ganhou destaque no início da década de 1960 como membro dos Yardbirds, uma banda que esteve na vanguarda da explosão do blues britânico. Embora os Yardbirds tenham alcançado sucesso comercial, Clapton deixou o grupo em 1965 por sentir que eles estavam se afastando demais de suas raízes no blues em busca de um som mais voltado para a música popular. Sua dedicação à autenticidade, mesmo à custa do sucesso comercial, tornou-se uma característica definidora de sua carreira. Após deixar os Yardbirds, Clapton juntou-se a John Mayall e aos Blues Breakers, onde ganhou o apelido de Slow Hand, e construiu uma reputação como guitarrista de blues de extraordinária habilidade, paixão e precisão técnica. Em 1966, Clapton cofundou o lendário power trio Cream, ao lado de Jack Bruce e Ginger Baker. Com o Cream, Clapton expandiu os limites da música rock, misturando improvisação blues pesado e elementos psicodélicos em um som revolucionário. Canções como Sunshine of Your Love e White Room exibiram seus solos de guitarra incendiários e sua crescente confiança como músico e artista. Embora o Cream tenha durado apenas 2 anos devido a tensões internas e diferenças criativas, sua breve trajetória solidificou o status de Clapton como uma estrela do rock mundial e um pioneiro da era Guitar Hero. Após o fim do Cream, Clapton formou outro supergrupo, o Blind Faith, com Steve Winwood, Ginger Baker e Rick Gretsch. Embora o Blind Faith tenha lançado apenas um álbum, ele continha clássicos atemporais como Can't Find My Way Home. O breve projeto ao vivo revelou o espírito musical inquieto de Clapton, constantemente em busca de novos sons e expressões mais profundas. Ele também colaborou com artistas como Delaney e Bonnie, e mais tarde com Derek and the Dominos, cujo álbum de 1970, Layla and Other Assorted Love Songs, tornou-se uma das maiores obras-primas do rock. A faixa título, inspirada no amor não correspondido de Clapton por Pattie Boyd, esposa de seu amigo George Harrison, permanece uma das canções de amor mais icônicas já escritas, definida por seus riffs de guitarra intensos e poder emocional cru. Apesar de sua carreira meteórica, a vida de Clapton foi marcada por profundas lutas contra o vício. Durante a década de 1970, ele lutou contra a dependência de heroína e, posteriormente, contra o alcoolismo. Batalhas que quase o destruíram pessoal e profissionalmente. Contudo, por meio da perseverança e do apoio de amigos, Clapton finalmente superou esses demônios e sua recuperação se tornou uma fonte de força e inspiração para outros que enfrentavam desafios semelhantes. Sua honestidade sobre essas lutas adicionou uma camada de vulnerabilidade à sua imagem pública, lembrando aos fãs que por trás da guitarra havia um ser humano travando batalhas particulares. A carreira de Clapton, nos anos 80 e além, foi marcada tanto pela reinvenção artística quanto por tragédias pessoais. Ele sofreu uma perda imensa com a morte trágica de seu filho de 4 anos, Connor, em 1991. Dessa dor surgiu Tears in Heaven, uma de suas canções mais comoventes e universalmente amadas, que tocou milhões de pessoas com sua melodia suave e letra pungente. Essa música não apenas serviu como uma homenagem ao seu filho, mas também conectou-se com inúmeros ouvintes que haviam vivenciado o luto e a perda, consolidando o legado de Clapton, não só como um mestre da guitarra, mas também como um contador de histórias profundamente humano através da música.
Ao longo das décadas, Clapton colaborou com uma gama impressionante de músicos lendários, incluindo George Harrison, Bob Dylan, J. Cale e B.B. King. Sua versatilidade permitiu que ele transitasse com facilidade entre o blues, o rock, o pop e até mesmo o reggae, como se vê em sua versão atemporal de I Shot the Sheriff, de Bob Marley. Essa ampla gama de exploração musical manteve seu trabalho fresco e relevante através das gerações, enquanto sua base no blues conferia a tudo o que tocava uma autenticidade que poucos conseguiam igualar. A vida pessoal de Eric Clapton sempre esteve tão profundamente entrelaçada com sua música quanto com as pessoas mais próximas a ele. E uma das amizades mais notáveis e que eventualmente se transformou em história de amor começou no final da década de 1960, quando ele se aproximou de George Harrison dos Beatles. A amizade entre eles não era casual. Ela nasceu do respeito mútuo e da admiração pela arte de cada um. Clapton foi convidado a entrar no mundo de Harrison tocando guitarra em músicas dos Beatles como While My Guitar Gently Weeps, e os dois frequentemente passavam longas horas compartilhando ideias, experimentando novos sons e colaborando de maneiras que expandiam os limites criativos de ambos. No entanto, por trás da camaradagem e do vínculo artístico, Clapton se viu enfrentando uma luta muito pessoal. Ele se apaixonou pela esposa de Harrison, Pattie Boyd, a modelo e musa inglesa que já havia inspirado a famosa canção de amor de Harrison Something. Os sentimentos de Clapton por Boyd se tornaram fonte tanto de paixão quanto de angústia. E seu amor não correspondido por ela o levou a compor algumas de suas músicas mais icônicas, incluindo a comovente Ila, uma canção que expôs seu tormento e saudade. A situação acabou mudando anos depois, quando o casamento de Harrison e Boyd desmoronou, levando ao divórcio em 1977. Livre das amarras do casamento com Harrison Boyd e Clapton, finalmente formalizaram seu longo e complicado relacionamento. Em 27 de março de 1979, em Tucson, Arizona, o casal se casou no que pareceu para muitos a resolução de um triângulo amoroso que durou 1 ano e fascinou fãs e a mídia. Para Clapton, que havia lutado contra o vício e a dor da saudade de Boyd, o casamento representou tanto uma vitória pessoal quanto um novo começo. No entanto, a vida de casados não foi isenta de desafios. Clapton e Boyd desejavam formar uma família, mas enfrentaram dificuldades dolorosas. Apesar do desejo de ter filhos, sofreram abortos espontâneos repetidos e chegaram a recorrer à medicina convencional em busca de ajuda. Em 1984, eles tentaram a fertilização in vitro, um processo relativamente novo e emocionalmente desgastante na época. Tragicamente, essas tentativas também fracassaram, deixando Clapton e Boyd devastados e tensionando o casamento com o peso do sonho não realizado de serem pais. Durante esse período turbulento, Clapton fez escolhas que teriam profundas consequências. Ele iniciou um caso com a modelo e atriz italiana Lori Delanto. Desse relacionamento, nasceu um filho. Conor Clapton veio ao mundo em 21 de agosto de 1986, tornando-se uma fonte de alegria na vida pessoal até então complicada de Clapton. No entanto, o nascimento de Conor também representou um golpe devastador para seu casamento. Quando Boyd descobriu a infidelidade de Clapton e a existência de seu filho com Delanto, ficou devastada. A traição provou ser um fardo insuportável e o casamento do casal desmoronou sob a pressão. Em 1989, Boyd e Clapton se divorciaram, pondo fim a uma união que outrora fora celebrada como o ápice de uma das histórias de amor mais famosas do rock. A tragédia na vida de Clapton se aprofundou ainda mais com a morte chocante e prematura de seu filho Conor. Em 20 de março de 1991, com apenas 4 anos de idade, Conor caiu de uma janela aberta do quarto no 53º andar de um prédio em Manhattan. Um acidente devastador que deixou Clapton inconsolável. A perda se tornou um momento decisivo em sua vida, moldando sua música e sua visão de mundo para sempre.
Em meio a essa imensa dor, Clapton canalizou seu luto em uma das canções mais comoventes de sua carreira, Tears in Heaven. Uma balada sincera que expressava tanto a tristeza de um pai enlutado quanto a esperança de reencontro na vida após a morte. A canção ressoaria com milhões de pessoas, tornando-se uma de suas obras mais marcantes e um hino universal de perda e cura. Anos depois, após sofrer tantas decepções amorosas, Clapton encontrou o amor novamente. Em 1998, aos 53 anos, ele conheceu Melia McInerney, uma assistente administrativa de 22 anos, durante uma festa em Columbus, Ohio, após uma de suas apresentações. O relacionamento entre eles foi discreto e silencioso, a princípio com o casal namorando em segredo por um ano antes de torná-lo público em 1999. Ao contrário de seus relacionamentos anteriores, muitas vezes repletos de turbulências e escrutínio. Essa parceria trouxe estabilidade e paz a Clapton. Em 1º de janeiro de 2002, eles se casaram em uma cerimônia modesta na igreja de Santa Maria Madalena, em Ripley, a mesma vila onde Clapton nasceu, ligando seu novo capítulo de vida às suas raízes. Juntos, eles construíram a família que Clapton sempre desejou, criando 3 filhas que lhe trouxeram alegria e estabilidade após anos marcados por turbulências, perdas e reinvenções. Aos 80 anos, Eric Clapton viveu uma vida que poucos músicos poderiam imaginar, repleta de conquistas extraordinárias, lutas dolorosas e amizades lendárias. Uma das conexões mais fascinantes e duradouras em sua história é o vínculo que compartilhou com George Harrison dos Beatles. Por décadas, fãs e biógrafos especularam sobre a natureza de sua amizade, sua rivalidade e o complicado triângulo amoroso envolvendo a esposa de Harrison, Pattie Boyd. Agora, em seus últimos anos, Clapton finalmente falou abertamente, refletindo sobre a profundidade desse relacionamento e revelando verdades que manteve em segredo durante grande parte de sua carreira. Clapton descreveu Harrison não apenas como um companheiro de banda em momentos em que seus universos musicais se sobrepunham, mas como um espírito afim. George era mais do que apenas um amigo, admitiu Clapton. Ele era como um irmão para mim, mas ao mesmo tempo sempre havia essa competição tácita entre nós. Ambos eram guitarristas de talento extraordinário, embora com estilos muito diferentes. Clapton era vibrante e apaixonado e com forte influência do blues, enquanto Harrison era melódico, sutil e com influências espirituais. Apesar desses contrastes, o respeito mútuo era inegável. Clapton recordava sessões de improvisação noturnas na casa de Harrison, onde os dois trocavam solos, riam dos seus erros e se encorajavam mutuamente a seguir em frente. Mas a amizade deles não era isenta de tensões. O atrito mais famoso ocorreu quando Clapton se apaixonou profundamente por Pattie Boyd, esposa de Harrison. Era um segredo aberto nos círculos do rock e Clapton nunca negou completamente. "Eu não podia controlar o que sentia", disse Clapton. "Eu a amava com todas as minhas forças e acho que George sabia disso muito antes de qualquer outra pessoa. O que poderia ter destruído uma amizade menor de alguma forma se transformou em um dos laços mais estranhos e duradouros da história da música." Clapton canalizou sua obsessão e saudade em sua música, compondo canções como Layla, que se tornaram hinos de desgosto e desejo. Enquanto isso, Harrison, embora magoado, nunca se afastou completamente de Clapton. Clapton admitiu que carregou a culpa por muitos anos pela forma como a situação se desenrolou. "George ficou magoado e eu sabia disso", confessou. "Mas o incrível nele foi que me perdoou. Ele foi o homem mais generoso que já conheci." De fato, a generosidade de espírito de Harrison tornou-se um pilar fundamental da relação entre eles. Mesmo depois de Boyd ter deixado Harrison e mais tarde casado com Clapton, os dois continuaram a se apresentar juntos lado a lado no palco como se nada tivesse mudado. Para os outros parecia quase impossível, mas para eles a música sempre foi a ponte que curava todas as feridas da vida. Clapton revelou que a força silenciosa da amizade entre eles se tornou ainda mais evidente nos últimos anos, especialmente enquanto Harrison lutava contra a doença. "Quando George estava doente, eu o visitava sempre que podia", recordou Clapton em voz baixa.
Nem precisávamos conversar muito. Às vezes apenas sentávamos juntos e o silêncio dizia mais do que qualquer palavra jamais poderia. A morte de Harrison em 2001 foi um golpe devastador para Clapton, que organizou o concerto em homenagem a George no ano seguinte como um tributo à vida e ao legado do amigo. Aquele concerto repleto de música, risos e reverência tornou-se uma das maiores conquistas de Clapton. Olhando para trás agora, Clapton admite que sua relação com Harrison o moldou mais do que quase qualquer outra. "Toquei com tantos músicos incríveis na minha vida", disse Clapton. "Mas George era especial. Ele não estava tentando me superar ou provar nada. Ele só estava tentando criar algo bonito. Isso me ensinou muito sobre o verdadeiro propósito da música." Aos 80 anos, Clapton fala de Harrison com uma ternura que revela o quanto a amizade ainda significa para ele. Sumiram as camadas de bravata rivalidade e as complicações do amor. Em seu lugar, resta uma verdade simples, que Clapton carrega consigo. Apesar de tudo do ciúme, da mágoa, da fama e do passar dos anos, George Harrison foi e sempre será um dos maiores amigos que ele já teve. George tinha uma luz própria. Clapton disse: "Mesmo quando as coisas estavam sombrias, ele carregava paz consigo. Sinto falta dele todos os dias. E a verdade é que nunca deixarei de sentir falta dele." Durante grande parte de sua juventude e carreira, o brilhantismo de Eric Clapton na guitarra foi ofuscado pelos demônios do vício. Na década de 1970, ele lutou bravamente contra as drogas e o álcool, mergulhando em um estilo de vida que quase consumiu seu talento extraordinário. Contudo, em 1982, em um momento decisivo que transformaria não apenas sua carreira, mas também sua vida pessoal, Clapton tomou a corajosa decisão de abandonar o álcool e outras drogas recreativas. Essa não foi uma mudança simples ou repentina, mas o início de uma longa, dolorosa e, por fim, vitoriosa batalha para recuperar sua saúde, sua música e sua paz de espírito. Sua decisão de abraçar a sobriedade tornou-se um dos atos mais marcantes de sua vida, aquele que lhe deu a clareza necessária para continuar criando músicas que tocaram milhões de pessoas. Mesmo depois de superar o álcool e as drogas, Clapton enfrentou outro desafio: a nicotina. Conhecido por ser um fumante inveterado durante décadas, o hábito persistiu mesmo depois de ter vencido outros vícios. Foi somente em 1994, mais de uma década, depois de já ter se libertado do vício, que Clapton finalmente apagou seu último cigarro e deixou para trás uma das últimas amarras de seu passado. Essa jornada de autodisciplina e resiliência revela não apenas a vulnerabilidade de um homem frequentemente idolatrado como um ícone do rock, mas também a determinação de alguém que se recusa a deixar que seu talento ou sua vida sejam destruídos. A história de Clapton, que abandonou a bebida às drogas, e por fim, o cigarro, é mais do que um relato de recuperação. É uma prova da resistência humana, do poder de escolha e de como a sobrevivência pode abrir caminho para um renascimento criativo.